Então, o planejamento financeiro, ele é meio para te dar um mapa, mas não quer dizer que você vai seguir exatamente esse mapa. Você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar atalhos e saber onde você quer chegar é uma forma de ser eficiente nesses ajustes. Longo prazo é uma. O que você acha que é um dos atributos também? Não depender da aprovação dos outros, porque, vamos lá. Muito bom, cara. Se eu chego à vida adulta, minha renda começa a crescer e eu falo, bom, tem que decidir onde morar, tem que decidir que carro que eu vou ter, tem que decidir onde meu filho vai estudar. Se eu for buscar referências em outras pessoas que já tomaram decisões parecidas, é muito provável que eu me lasque. Por quê? Estatística está aí. 78% dos brasileiros estão endividados. Então você vai buscar... 80% das referências são ruins. 4 em cada 5, cara. Então você vai buscar e vai entender que imóvel você pode ter perguntando para o banco qual é o limite. Você vai a uma concessionária escolher um carro, você vai tomar decisões como todo mundo tomou, buscando referência, todo mundo buscou, pesquisando no Google. Você tem que fazer um caminho diferente do que a maioria fez para chegar num bom resultado. E pode ser que a maioria fale, pô, não sei se vai dar certo. Então você não pode dar muito ouvido. Segundo, você não pode dar muito ouvido para a aprovação dos outros. Porque, infelizmente, a gente vive num país muito desigual. Sim. Tem poucos ricos, que hoje aparecem muito nas redes sociais, e muitos pobres. E tudo que nós queremos é um dia chegar pelo menos perto do que esses ricos vivem. Eu venho de uma família muito simples, provavelmente você vem de uma família muito simples, acho que todo mundo vem, se meu pai tivesse uma vida boa, meu avô não teve. Né? O Brasil é uma realidade em que... Eu vim de uma família, a média brasileira. Média brasileira, mas provavelmente... Tem colégios legais, mas aquela coisa que eu tive uma mobilidade social absurda. Eu acho que eu subi... Sabe aquela que você descolei completamente, assim, da realidade da família. Até uma coisa muito dura, né? Quando você descola, você sente aquela coisa, pô, será que eu tô abandonando de onde eu vim, minhas origens, né? Você imagina que o Brasil de apenas 200 anos atrás, nobreza era apenas descendente da família real. Exato. O resto era tudo súdito. Era tudo ajoelha e diz amém. Né? Infelizmente, por causa da política, boa parte do Brasil permaneceu assim até hoje. Né? Dizer amém para a autoridade, o que é um grande erro. Né? Sei que a política evoluiu no mundo, nós somos bem medievais em relação a esse aspecto. Muito, vamos lá, doutor, palácio para você. Meu filho estuda aqui no meio da casinha de palha. Mas é uma outra história. A questão é que a gente está num processo de ascensão social muito importante. A maioria das pessoas, principalmente minha geração, né? Acabei de completar 50 anos. Minha geração, a maioria dos que tiveram carro, talvez um carro melhor que seus pais, uma casa melhor que seus pais. Tem muita gente nas nossas gerações que estão tendo, pela primeira vez, algo que a família nunca teve. Então, muitos estão prosperando na vida. E prosperar pode ser o cara conseguir um emprego no call center de um banco, cara. Tá ganhando 2 salários mínimos ali, mas numa família que nunca teve salário, é prosperar. A família talvez não confie no caminho que o filho está seguindo. O filho, para provar para a família que deu certo, tem que ostentar alguns sinais de sucesso. Então, na primeira bolsa, estágio que ele tiver, talvez ele compre um tênis. Na segunda, ele compra um celular. Primeiro salário, quer comprar uma moto. Né? No terceiro salário, já está pagando um carnezinho de um consórcio ou comprando um carro. São formas de comunicar à sociedade que nós estamos prosperando. A família aplaude, a sociedade dá tapinha nas costas, a gente acha que está no caminho certo. Só que, ao dar o passo antes da hora, ao avançar antes da hora, eu estou comprometendo a capacidade de construir um futuro melhor. Ah, mas não posso ter um carro? Pode, mas talvez um carro mais velho. E é muito difícil isso para muita gente. É difícil, né, é difícil, porque eu preciso da aprovação social. Nós não estamos na Dinamarca, em que meu tataravô já vivia o estilo de vida que eu tenho, eu estou feliz com o estilo de vida, eu não espero subir mais, porque acima de mim só tem o rei. E é que a pessoa quer sentir o gosto da recompensa, né? Do esforço. Eu sou filho de representante comercial. Meu pai, de certa forma, ele começou como representante e virou diretor comercial também. Representante comercial, vendia peça para carro, caminhão e trator. Então, filho de representante comercial, eu já vi meu pai emplacando umas vendas, que é comissão completamente variável. Pum! E aí eu lembro, quando eu era criança, mas eu lembro que meu pai chegou com Tempra. Lembra do Tempra? Pô, lembro. Meu pai, um Tempra pra casa. Eu falei, caramba, meu pai comprou um Tempra. Que legal, que animal. Aí depois de 4 meses, tive que vender o Tempra. Então, porque vendedor tem muito disso, né? Porque como parece que dentro da área de vendas ele sente meio que a síndrome do patinho feio, na hora que ele tem uma pequena vitória, na cabeça dele é a hora da minha revanche. Exatamente. Então, meio que a decisão de compra dele é pra mostrar pra quem ele não gosta de um dinheiro que ele nem podia gastar pra comprar algo que não é nem necessário. Exatamente. Então, é muito difícil, né, Gu? Por conta, eu acho que desse jogo emocional, né? Então, e as pessoas falam, então é proibido celebrar. Não é proibido celebrar, não é proibido ter um bom relógio, um carro de luxo, mas o timing das pessoas está muito errado. Quando você consegue comprar e celebra, pode ser que você está minando a sua capacidade de lidar com o imprevisto dali a 3 meses. Então, geralmente, a compra da casa própria está acontecendo no Brasil uns 5, 6 anos antes do ideal. A compra de um carro sofisticado, talvez uns 5, 6 anos antes. Vamos lá, o que eu deveria priorizar? Cara, você quer realmente ter um futuro brilhante? Prioriza a formação de um pé de meia. Ah, mas nasceu meu filho, então prioriza a educação do seu filho para que você não tenha que cobrir as falhas no planejamento dele. Mas são coisas que lá no fim da vida vão ter feito muita diferença.
E não tem problema você esperar mais 5 anos se lá você chegou com um filho que é capaz de brigar por uma bolsa numa faculdade, se você tem uma condição de poder manobrar seu planejamento e lidar com o imprevisto. O problema é quando você tem que se desfazer de algo que era muito querido para você, o carro que para você significava o símbolo de sucesso. Tem gente que não consegue ficar mais tempo porque acabou a grana, né? Então vamos voltar atrás. Faz sentido? Muito. Pensou, hein? E eu tô formulando a pergunta porque um dos grandes desafios que eu sempre tive, eu já fui ao contrário. Eu já aprendi desde muito cedo uma atividade que aumentou muito meu fluxo de receita, que é a área de vendas, então acaba sendo uma turbina habilidade comercial para geração de receita. E eu tinha muito desafio com me premiar. Eu sempre era acúmulo, eu tava sempre juntando. E toda vez que eu gastava, no começo, hoje eu já resolvi isso na minha vida, mas eu sempre gastava com culpa. Culpa era a palavra que me acompanhava. E eu sei que tem muita gente aqui que quando gasta, vem a coisa culpa. Sim. E às vezes, porque na cabeça dele, cara, posso ou não posso? Não, eu posso. Aí ele vai lá e compra, puta, não podia. Aí aquela pessoa que quando sai do shopping, por exemplo, fez alguma compra que, cara, mereceu, conquistou. Ele fica num exercício meia hora ali, num tribunal emocional. Será que eu comprei? Será que eu comprei? Eu passei muito isso, principalmente na minha juventude. Eu comprava alguma coisa, eu ficava meia hora tendo uma conversa comigo mesmo. Ou pra mostrar, Caião, calma, tá tudo certo. Você fez o certo, você fez o beabá, sabe? Você cumpriu esse potinho, também existe esse potinho do se fazer feliz. E eu queria saber de você, porque deve ter muitos relatos, pessoas te perguntando, eu falei aqui, a galera tudo fez assim, ó. A produção aqui, ó. Vocês já sentiram culpa, produção? Aí, ó, toda hora. Como é que eu equalizo essa culpa ou não na minha cabeça? Quando eu compro, tem que ser culpa. Quando eu compro, tem que se sentir culpado mesmo que fez cagada. A culpa é o mesmo processo do medo. Exato. Quando você desconhece o que vem adiante. Então, você não avança no escuro, você não sabe o que tem ali, né? Ou você não sabe se toma a decisão de compra, você não sabe se vai se arrepender depois. Então, o processo é mais ou menos o mesmo. Como que a gente vence o medo? Com coragem? Não. O nome disso é estupidez. Quando você vai, eu vou no escuro mesmo, porque se eu não for... Vai com medo, vai com medo mesmo, né? Você vence o medo com informação. Boa. Então, por que as pessoas entraram aqui? Que cuidado, quantas que saíram, né? Então, quando você tem informação, você vai, né? Então, entra numa montanha-russa, vou sofrer. Cara, quantas pessoas passam mal na montanha-russa? Né? Se você não lidar com a estatística, você vai ter sempre medo. A culpa tem a ver também com esse desconhecimento do futuro. Coragem, gasta e vambora. Não, cara, isso é estupidez. Se você tivesse uma visão clara do que você está construindo para o futuro, quanto você tem que poupar por mês para, se tudo der errado na sua vida, sua renda futura está assegurada. Você é empresário, você investe em um monte de coisa hoje. Sim. Todos os seus negócios podem dar errado. Sim. Um bom percentual deles pode dar errado. Você sabe disso, você assume riscos, que ao assumir riscos você vai ganhar mais. Mas você tem que ter uma estratégia que leve em consideração que se tudo der errado na sua vida, essa estratégia vai garantir o seu futuro. Então, com quanto que é o mínimo que o Caio gostaria de viver amanhã? Vamos supor uma renda de 20 mil por mês. Então, você tem que ter uma previdência. Que você sendo um cara jovem, não vai ser um esforço muito grande, mas um valor regular que você vai contribuir e lá na frente vai virar renda. Ou não, você não gosta de previdência. Então, você está comprando e construindo casinhas que vão te gerar uma renda de aluguel. Isso você não mexe, que é a sua previdência. Sabe que essa é a minha grande estratégia? Eu sou um cara, como naturalmente eu sou agressivo nos negócios, eu me sinto muito confortável sendo conservador nos meus investimentos. Nos meus investimentos eu sou muito conservador. Porque você é muito agressivo nos negócios. Tá? Perfeito. Carteira balanceada. Se assumir risco de um lado, você tem que ser conservador do outro. Não só não é condenável, como não temos que aplaudir essa estratégia. Então, tem que ter algo que te proteja caso tudo der errado. Provavelmente nem tudo vai dar errado e você vai colher o melhor das duas estratégias. Mas quando você sabe quanto poupar para o futuro, o próximo passo que eu falei é você ter uma verba para qualidade de vida. Essa verba pode ser um valor específico, ou se a sua renda varia, pode ser um percentual de tudo que eu ganhar, 30% vai para o futuro, 10% ou 20% ou 30% é qualidade de vida, o restante eu vivo. Cara, se você tem 30% da sua renda para gastar, não tem que ter culpa. Porque você não está afetando os seus projetos futuros, você não está inviabilizando suas próximas férias. Então pode gastar, pode se premiar. A gente ouve falar a palavra que está na moda, merecimento, né? Não, eu mereço. Exato. Você merece, mas também você não merece sofrer por consequência de atos equivocados. Então se ganhou a mais, deu uma acelerada nos projetos, sobrou, cara, presenteia, pode comprar joia, pode encher a sala de flores, não tem pecado algum. E registra esse momento para que você tenha inspiração para o próximo momento que você vai poder celebrar algo parecido. A culpa vem do sofrimento que uma má decisão pode gerar. Agora, se você está garantindo o seu futuro, seu estilo de vida, tudo que é importante para você e ainda tem a grana, viva. Viva. Você está gerando emprego, cara, consumindo no mercado de luxo. Então não tem que ter sentimento de culpa. O problema é que a maioria não tem essa visão do futuro. Aí vai ficar tendo que lidar e sofrer com a culpa o tempo todo. Quando você não tem essa visão de futuro, fica nebuloso, né? E você não tem nenhum antídoto para tirar essa culpa. Exatamente. Você não tem clareza se você está atrapalhando uma decisão de futuro ou não. Exatamente. Porque, na verdade, a culpa é a suspeita que eu estou prejudicando uma coisa que daria uma alegria muito maior do que essa compra. Sim. Então, aí, como você não tem essa clareza... Nossa, muito bom isso. Eu vou ajudar o pessoal a ter uma noção do que é enxergar o futuro. Hoje eu sou sócio da Super Rico, uma plataforma de planejamento financeiro. Animal, por sinal, hein? Nós somos muito orgulhosos, cara. A gente já
atingir um break-even, a empresa começou a dar lucro, agora a gente trabalha com mais leveza, então a gente está num momento muito bom da empresa. Eu queria que todo mundo acessasse o site www.superrico.com.br, não precisa nem fazer cadastro, não quero nem saber do seu mailing. Faça a simulação da curva de vitalidade financeira. Tem lá? Tem. Ela vai perguntar alguns objetivos que você tem, quanto custa, em quanto tempo, e vai te dar uma noção. Né? Quando você entra na parte com cadastro, tudo, você vai entrar com mais precisão. Mas no começo você tem uma noção do esforço que você deveria fazer para alcançar todos os objetivos e ter patrimônio suficiente para chegar até o fim da sua vida sem faltar. Cara, isso já é meio caminho dado para as pessoas. Além dessa noção, tem uma outra curva, caso você resolva colocar seu orçamento ali, que mostra o que você está fazendo, se é suficiente ou não. Para a maioria das pessoas vai dar como insuficiente. Mas você tem uma noção muito clara do gap. O que você está fazendo, o que você deveria fazer. E aí está feito o convite para a pessoa ajustar o próprio planejamento, usa a plataforma, se organiza, se precisar, contrata o serviço planejador. Mas ter essa clareza do buraco a ser preenchido é confortante, porque você sabe que não precisa fazer muito milagre, são alguns ajustes. Para algumas pessoas, tem que diminuir 30% do custo. Pô, é bastante, né? Mas tem algumas sugestões, mudança de estilo de vida, mudança do local de vida, mudança de estratégia, alguma estratégia aceleradora na frente, mas é importante ter essa visão do futuro, para não ficar esse sentimento de culpa o tempo todo. Puxa, mas vou pôr meu filho numa escola melhor, vou me sentir culpado porque os amigos vão gastar mais e, puxa, vai ser seduzido para um consumo diferente. Cara, se tá no planejamento, você tem alguns colchões para acomodar alguns excessos, alguns passeios a mais que vão surgir com essa turma, cara, não tem culpa. A culpa vem da falta de conhecimento do futuro.